No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Queridos irmãos e irmãs, nesse breve evangelho que a gente acabou de escutar, a gente ouve uma descrição bastante minuciosa de como encontraram aquele túmulo vazio. Texto muito difícil de traduzir. Basicamente o que São João nos conta aqui é que eles tinham feito, quando sepultaram Jesus, uma espécie de um embrulho com um lençol e panos amarrando a Jesus, ao corpo de Jesus. E quando chegaram naquela manhã, naquela madrugada de domingo, como nós estamos agora aqui, eles encontraram aquele mesmo embrulho do jeito que ele foi feito, do jeito que ele foi embrulhado, mas sem ninguém dentro. E essa é a primeira experiência que eles tiveram. Olhando aquele embrulho, aquele invólucro vazio, entenderam que o Senhor tinha saído dali. Ninguém tinha roubado, ninguém tinha mexido naquilo. Jesus ficou livre daquelas amarras, das amarras da morte. E quando viram isso, principalmente quando ele, o discípulo amado, enxerga, vê isso, ele crê, acredita, mesmo sem ter entendido totalmente, como ele diz a Escritura, que dizia que isso devia acontecer. Eles presenciam ali o primeiro sinal daquilo que é a vida em Cristo, a vida do ressuscitado. Nós escutamos São Paulo nessa segunda leitura nos falando e nos exortando a vivermos como ressuscitados. Ele diz: lembrem que vocês morreram, nós todos já morremos. Quando foi que a gente morreu? A gente morreu no nosso batismo. Aquela fonte batismal foi para nós a nossa tumba, ao mesmo tempo o útero da mãe igreja que nos gerou como criaturas do alto, de onde está Cristo à direita de Deus. É isso que São Paulo nos recomenda: procurem as coisas que são próprias de vocês, as coisas do alto, onde está Cristo, que é a nossa vida. Como é bonito quando a gente encontra essas coincidências na maneira de falar. São Paulo diz: Cristo, vossa vida. E no Evangelho de João
Jesus diz a Marta, diante da tumba de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Então Cristo é a nossa vida, porque nós, ao morrermos afogados na água do batismo, nós recebemos dele a sua vida. Ele vive em nós, nós vivemos nele. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Às vezes alguém cita errado e diz assim: eu sou o tronco da videira e vocês são os ramos. Errado. Eu sou a videira, sou toda ela. Porque é na vida dele que nós vivemos, nos tornamos uma coisa só com Cristo ressuscitado. Por isso nós já somos ressuscitados, porque a nossa vida é Cristo. E São Paulo nos convida a isso, a procurar as coisas do alto, as coisas próprias dessa vida divina que nós recebemos no dia do nosso batismo. E aqui vem esse nosso convite: não ter medo de procurar as coisas do alto. Todos nós, irmãos e irmãs, somos filhos de uma cultura, inseridos numa cultura que colocou uma suspeita sobre os cristãos, uma cultura ateia que disse: não procurem as coisas do alto. Enquanto vocês procuram as coisas do alto, aqui na terra existe a injustiça, a opressão, a miséria, a guerra, a violência, a discriminação, a exploração, etc. Enquanto isso, vocês estão lá olhando para o céu, totalmente alienados do mundo. Deixem de olhar para o céu, arregassem as mangas, olhem para a terra, transformem as coisas aqui de baixo, não fiquem olhando para as coisas do alto. Todos nós escutamos de uma forma ou de outra, ou penetrou em nós essa mentalidade. E aí, o que nos salva é olhar para os santos, porque os santos foram aqueles que viveram como ressuscitados. E quando a gente olha a vida dos santos, a gente vê como eles buscaram as coisas do alto sem medo. Desprezaram as coisas desse mundo e olharam para o alto, para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro, mas para aquilo que fica para sempre. Nessa vida que não é mais destruída, que não pode mais ser destruída pela morte. E todos os santos, ao fazer isso, ao olhar para as coisas do alto, também transformaram as coisas aqui embaixo, aqui na terra. E a gente pode dizer ainda: quem é que provocou as guerras? Quem é que provoca guerras, opressões, injustiças, explorações, miséria, fome? Será que são aqueles que são de Cristo? Será que isso pode ser dito de quem crê em Cristo e vive como ressuscitado? Pelo contrário, quem vive em Cristo, quem vive como ressuscitado, entrega a sua vida nesse mundo, fazendo com ela o mesmo que Jesus fez na sua vida mortal nesse mundo. Passou fazendo o bem e anunciando esse reino de Deus que é caridade, que é amor. Ali onde acabou a morte, onde acabou toda a injustiça, onde acabou tudo aquilo que é o pecado na vida do ser humano, na vida do mundo, na vida da sociedade. Então, irmãos e irmãs, não tenhamos medo de olhar para o alto, de buscar as coisas do alto. Não tenhamos medo disso. Não tenhamos medo de viver como ressuscitados, porque
quem já morreu e ressuscitou, como pode ainda ter medo de alguma coisa? Olhemos, busquemos as coisas do alto. E a gente fala isso aqui já em meio a essa manhã que nasce e que já rompe a escuridão, esse sinal que era tão forte para os primeiros cristãos, que eles construíam as igrejas voltadas para o sol nascente, e se voltavam realmente para o sol que nascia como um sinal do Cristo ressuscitado, do nosso sol da verdade, que vence a morte, que vence a treva e a escuridão e anuncia um novo dia. Peçamos, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, a graça de viver assim, de viver como ressuscitados, anunciando por meio do amor, da caridade, essa vida nova que nós recebemos de Cristo, nossa vida, nosso Senhor.